a gravar a aula, essa aula também vai ser gravada, tá? Então, a aula de ontem, a gente falou sobre revisões, falamos sobre circunferência, falamos sobre círculo, lembramos sobre polinômios, né, na multiplicação e divisão de polinômios, e falamos também sobre notação científicas e produtos notáveis. Fizemos aquela relembrança de toda a aula que a gente passou, né, até agora. Passei o exercício, desci o exercício aí com vocês. Queria saber como o pessoal aí conseguiu fazer, caso não tenha conseguido. Vamos tirar essas dúvidas aí, tá? Para ninguém ter dúvida. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Pessoal, em relação a esses conteúdos, eu sei que tá todo mundo tranquilo, né? Então, a aula de hoje, deixa eu falar com vocês. A aula de hoje vai ser mais a correção, tá? Fazer uma correção rápida do exercício de ontem que a gente fez. Deixei para vocês aí. Ou o pessoal não terminou ontem os exercícios? Todo mundo fez ou o pessoal não fez? Eu fiz. Só não fiz não fiz a 3 a 4, que eu não consegui. No 3 a 4, ok. E o restante aí? Eu fui trabalhar. Foi trabalhar? Foi. Pode trabalhar não, é quarentena, hein? Ah, mas tem que trabalhar. Garantir o pão de cada dia, né, Caí? Professor, eu nem sabia que Sacanagem. Fez alguns? Tu tá de sacanagem, né, pô? Pô, assistindo série? Também gosto. Eu nem sabia que tinha. Conheço. Gosto também dessa série. Não, eu tava muito ocupada. Mas a série não vai te levar pra lugar nenhum. Qual era a série? Vai levar pra Broadway. Qual era o nome da série? Eu quero ter Só uma se você estudar. Se fosse assim, eu já tava lá há muito tempo. Só se tu estudar. Eu vou falar porque você não foi panela. Iludido! Calma, pessoal. Olha só. Então vamos lá. Em relação à circunferência, dando aquela relembrada, né? Como a gente falou, falamos sobre raio, falamos sobre diâmetro, falamos ângulo central, falamos sobre setor circular, falamos também um pouco sobre gráfico, né? Falei com relação ao gráfico de pizza, né? Como podemos ser representados. Sabemos que a soma de um ângulo interno de uma circunferência, né? É 360 graus, né? Falamos sobre os polinômios, falamos sobre multiplicação, divisões de polinômios, abordamos as notações científicas, né? Para onde é muito utilizada a notação científica, né? Para escrever, né? Números tão muito grandes, né? E muito pequenos, né? Esses números que são imensos. A notação científica ela serve para reduzir essa escrita, né? Para essa escrita ficar mais visível e mais fácil de você ler uma escrita, né? Dependendo do número. Falamos sobre os produtos notáveis, falamos sobre o quadrado da soma, falamos sobre o quadrado da diferença, falamos sobre o produto pela soma, pela diferença. Pessoal, essa parte de produtos notáveis é um conteúdo essencial, cara. Quando vocês forem para o oitavo ano, no oitavo vocês já estão, perdão. Quando vocês forem para o nono ano, quer dizer, né? Quando vocês forem para o nono ano, essa parte aqui de produtos notáveis, ela é essencial para um conteúdo que vocês vão aprender no nono ano. Porque se vocês não conseguirem fazer esse produto notável, chegar no nono ano, vocês vai ter uma questão lá que vocês vão ter que voltar em produtos notáveis para aprender o que é produto notáveis novamente, tá? Para vocês conseguirem fazer a questão. Tipo assim, vocês têm um tempo todo para vocês aprender essa parte. Pessoal, foca em produtos notáveis, aprenda. É um conteúdo que cai bastante em concurso, tá? Questões de concurso. Não, concurso isso cai direto, produtos notáveis. E ele é essencial para muitas questões, muitos conteúdos. O produto notável, ele faz você reduzir a conta, entendeu? Ele faz você reduzir a conta. Então, calma aí, pessoal. Desculpa aí. Para de brincar com ela. Entendeu? Então, um produto notável, ele serve para você reduzir a conta, entendeu? Ele faz aquela conta para não ficar muito grande, muitos cálculos. Ele reduz muita coisa, pessoal. Então, se vocês prestarem atenção e compreender como funciona um produto notável, esse produto notável vai facilitar muito a vida de vocês, tá ok? Então, pessoal, deixa eu falar com vocês. Teve muita gente aí que falaram que ainda não fizeram o exercício, né? Não completaram os exercícios. Eu vou dar o restante da semana aí para vocês terminarem. O pessoal que concluiu o exercício,
e está querendo alguma resposta, se está certo ou está errado, depois só me chama lá no privado no WhatsApp, que eu passo o gabarito para vocês poderem corrigir a de vocês aí, tá? E o pessoal faz aí depois o restante. Tá ok? Assim fica melhor, que na semana que vem, na quarta-feira, a gente já inicia fazendo a correção desse exercício, tá? Faz a correção desse exercício e continua na aula. Tá? Então, pessoal, a aula de hoje, então, pelo fato, não vou dar correção, vou falar um pouco sobre polígonos, tá? Vamos dar aquela relembrada de polígonos. Entendeu? Vamos dar aquela relembrada de polígonos. Polígonos está na página 171, tá? Deixa eu mudando aqui. Só um momentinho. Pessoal que tiver com o livro aí, vai colocando na página 100. Eu vou pegar o livro para ficar melhor. Então, pessoal, em relação a polígonos, tá? Foi conteúdo também que eu já apliquei para vocês. Foi o polígono, passei a videoaula. Opa. Pessoal que não assistiu a videoaula e ainda tem alguma dificuldade, pessoal, procure lá depois lá no canal lá, tem um canal lá meu lá. Vocês, para clicarem em algum vídeo, vocês vão direto pro meu canal e vocês vão ver lá todos os conteúdos que eu deixei lá, tá? Tá tudo no canal. Então, hoje eu irei falar com polígonos com vocês, tá? Para a semana que vem, a gente dá uma relembrada em quadriláteros e falar sobre grandezas proporcionais e não proporcionais, tá? Que foi o último conteúdo e eu acho que eu não passei a correção até das grandezas. Entendeu? Então, vamos lá. Em relação ao polígono, o que vocês acharam? Tiveram muita dificuldade? Ou não entenderam, ou não compreenderam? E aí, o que vocês me dizem em relação a isso? Ou quem não assistiu, quem assistiu? Hein? O que é um polígono para vocês? O que vocês consideram um polígono? Olá, pessoal, vamos participar. Vamos lá. Ai, professor. O polígono é tipo uma forma de 3 dimensões, alguma coisa assim. Não é só de 3 dimensões. Tá? Polígonos são formas geométricas, né? Posso considerar o quê? Polígono. O que é um polígono? Se alguém perguntar, o que é um polígono? Polígono, vocês podem dizer, polígonos são formas geométricas. Né? Conhecemos bastante. Tem algumas que eu conheci pela natureza, que tem até uma foto aí da abelha, né? Na forma aí da abelha. É também um polígono, né? Os formatos que ela faz para colocar os mel, né? Vou colocando mel. É um formato de um polígono, né? Eu expliquei cada polígono para vocês. Falei um pouco de cada um, né? Representei com 3 lados, 4 lados, 5 lados. Eu fui até o 20 lados, né? Em relação a alguns polígonos. Falei sobre polígono convexo e não convexo, tá? E irei abordar um pouco desse assunto com vocês agora, tá? Para a gente dar aquela relembrada. O pessoal que tiver dúvida ainda em relação a essa parte de polígono, tirar essas dúvidas, tá? E também eu falei, se eu não me engano, eu falei sobre o ângulo externo, né? Falei sobre a soma dos ângulos externos e assim sucessivamente, tá ok? Então vamos lá. Polígono, tá? O que é um polígono? Como eu falei para vocês, polígonos são figuras geométricas, né? Que tem vários lados, ele tem pontos, tem vértices. Deixa eu mudar aqui. Eu acho a página 133, pessoal. Vai para a página 173. Página 173. Tem a imagem aí. Ó, polígono. Observação ali de polígono. Então, um polígono, ele tem vértice, tem lado, ele tem ângulo interno e ângulo externo. Tá ok? Então, todos os polígonos, ele tem uma vértice. Uma não, né? Pode ter várias, né? Ele tem vértice, ele tem lados, ele tem ângulos, ângulo interno e ângulo externo. Ok? Alguém tem alguma dificuldade em identificar o que é um lado, o que é um vértice, o que é um ângulo interno, o que é um ângulo externo de um polígono? Sim, eu. Você? Sim. Tá conseguindo... Você tá com o livro em mãos ou tá vendo aí o livro que tá no... Tá com o livro? Sim. Tá na página 173? Calma aí. Agora eu tô. Então, se você olhar aí em cima aí, ó, tá escrito assim: observe a figura ao lado alguns elementos dos polígonos.
Tá? Achou? Sim. Então, a vértice, olha só, o que seria vértice de um polígono? Eu não tenho escrito aqui, mas eu vou falar. Vértice do polígono é o encontro dos lados, tá ok? É onde vai ser o encontro de dois lados, tá ok? Então, a vértice do polígono é o encontro de dois lados. Ele vai ser o ponto desse polígono. Onde você está vendo a imagem aí, ó, se você vê a imagem aqui, está apontando, é onde forma aquele Vzinho, né? Então, onde está aquele V, que são o quê? São os lados, são o ponto de encontro, tá? É o ponto de encontro de dois lados, certo? Que é o lado A e o lado D, onde forma o ponto de encontro E, né? Que a letra E aí, né? Esse ponto de encontro, ele é chamado de vértice, tá ok? Entendeu aí? Entendi. E lado, se você ver aí os lados são as retas que formam esse polígono, né? São como pode dizer? São as paredes, vamos dizer mais ou menos assim, né? São paredes formadas, né? Onde vai formar certos polígonos. Essas paredes, elas são chamadas de lado, ou essas retas, tá? Eu falo como parede, que às vezes parede a pessoa entende melhor, porque fazendo uma forma de parede você consegue construir certas figuras. Então, lados são formados, né? Os lados eles são formados por retas, né? Onde elas se encontram em um certo ponto que também formam uma vértice. Tá ok? Ok. E ângulo? Miguel está pedindo para o senhor aceitar ele. Não apareceu. Ah, apareceu agora. Aceitei já. Apareceu agora, não tinha aparecido não. Bom dia, Miguel. Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Agora, ângulos, tá? Vamos falar sobre o ângulos internos. Então, ângulos internos são os ângulos, você vê aí, ó, tá o ângulo C, né? Onde eu ponto ali no ângulo C. Ângulos internos, tá? Ângulos internos são ângulos formados dentro do polígono, tá? São esses ângulos formados dentro do polígono. Então, o que forma esses ângulos? Esses ângulos, eles são formados pelos lados, pelo encontro, tá? Pelo encontro dos lados, onde forma as vértices, e também é formado o seu ângulo interno, tá? E o ângulo externo é o ângulo, a extremidade, né? Desse lado ser prolongado. Vocês verão aí, é a prolongação de um lado, né? De uma reta de algum lado, que eu vou formar um ângulo externo. Eu vou representar aqui, vou ver se eu consigo fazer um PowerPoint aqui para vocês entenderem melhor sobre o ângulo externo. Vou botar aqui no piloto, ficar melhor para vocês entenderem. Eu vou desenhar um polígono qualquer aqui, tá? Ficou um polígono 100%, mas tá aí. Então, a vértice. A vértice seria o encontro dos lados, né? Vou botar aqui, ó, vértice, encontro dos lados, né? Aqui para escrever aqui com... Não é aqui, tá? E tem acento... Não é. Eita, acento feio. Então, vértice é o encontro dos lados, né? Os lados são esses, as pontas que se encontram, que formam, né, as vértices, né? Onde é essa parede, né? Isso é chamado de lado. Lado, né? E o ângulo interno são um ângulo formado o quê? Dentro desse polígono, certo? Onde é o encontro dos lados que formam suas vértices e formam um ângulo interno. Isso aqui é chamado, vou botar A, né? A ponto, A de ângulo interno. E o que seria o ângulo externo? O ângulo externo é a prolongação, tá? Do lado. Tá vendo esse lado aqui, ó? Eu vou prolongar ele, ó. Tá vendo? Ele foi direto. Ele vai numa linha reta direto. Nisso, ele forma um ângulo fora desse polígono, tá ok? Pode ver ali que eu mostrei ali, ele forma esse ângulo fora do polígono, tá? Então, esse ângulo formado fora do polígono, ele é chamado de ângulo externo. Vou colocar o A de ângulo, tá? Ângulo externo. Alguém tem alguma dúvida em relação aí? Não. Identificar os ângulos? O que é um vértice, lado, ângulo interno, ângulo externo? Oi? Não. Bem tranquilo, né? Então, show de bola.
Então, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar lá para o livro. Certo? Também falamos sobre alguns polígonos, né? Em algumas relações numéricas, né, de lados, os polígonos são classificados, né? Tem classificações de polígonos. E vou te dizer, pessoal, essas classificações também caem. Eu sempre falo negócio de concurso, que eu falo para vocês, se preparem, porque desde o início vocês se preparando, vocês não precisam ir em cursinho nenhum, porque cursinho, ele é um local para você se preparar mais ainda. Sim, ele é bom, cursinho é bom. Mas se você chegar num cursinho não estando bem preparado, porque certos conteúdos eles não vão ficar voltando para te explicar, eles vão continuar avançando. Então, se você chegar no cursinho sem saber quase nada, tipo assim, às vezes vai ser perca de tempo. Senão, ou você vai ter que correr atrás de muita coisa. Entendeu? Se você não quiser correr, vai ser perca de tempo. Então, é mais fácil aprender agora do que para deixar aprender depois, como eu sempre falo. Então, vamos lá. Então, estamos classificando os polígonos, né? Pelo número de lados, né? Então, um triângulo, né? Chamado triângulo, que como a gente já conhece, né? 3 lados, né? É um polígono chamado triângulo, né? Esse polígono ele é chamado de triângulo. E de 4 lados, é um polígono chamado de quadriláteros. Pessoal, vocês não vão colocar quadrado, tá? Quando a gente estiver classificando, tá? Um polígono, eu sei que o quadrado ele também tem 4 lados. O quadrado, o retângulo, ele tem 4 lados. Mas quando a gente classifica, né? Quando tem um nome de classificação por lados, tá? Então, um polígono de 4 lados, ele é considerado quadriláteros. Tá ok? Chamado de quadriláteros. De 5 lados é um pentágono, né? De 6 lados é o hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono, 20 lados, icoságono. Tá ok? Então, tipo assim, esses são os principais polígonos, tá? Que é mais utilizado, que é mais estudado e que é mais cobrado, tá? Esses polígonos são bastante cobrados até em Enem, quando a pessoa começa a fazer Enem, o que cai em relação ao polígono sempre cai sobre esses polígonos aí representados, são os mais cobrados em relação ao polígono. Então, tipo assim, eu recomendo que vocês gravam esses polígonos, tá? Gravam não, aprendam esses polígonos. Eu sei que são bastante, mas vocês estudando, vocês conseguem saber. É só vir estudando 3 lados, triângulo, 4 lados, e assim sucessivamente. Então, aprendam, gravam esses polígonos, que isso aqui vai ajudar bastante futuramente vocês, tá? Então, também eu falei aqui, ó, sobre o número de diagonais de um polígono, né? A gente também estudou sobre o número de diagonal de um polígono. O que é uma diagonal? O que é uma diagonal de um polígono, né? O que seria uma diagonal de polígono? Então, a diagonal de um polígono, olha só, são as retas, a diagonal de um polígono são as retas, né? O octágono, né? São cada vértice de uma origem, tá? São vértices de origem desse polígono. Então, para me descobrir uma diagonal a quantidade de diagonal que esse polígono tem, tá? A quantidade de diagonal que esse polígono tem, eu tenho uma fórmula para descobrir essa quantidade. Porque certos polígonos a gente não dá para ficar contando a quantidade diagonal, certo? Então, utilizando a fórmula, é bem mais prático. E qual seria a fórmula? Tá ali, a fórmula seria, tá? Pessoal que está com o livro ainda, eu estou na página 173, tá? Tá aqui, ó, página 173. A fórmula da diagonal está logo aqui abaixo, onde está escrito aqui o exercício. Está em cima aqui do exercício. Pessoal, achou aí a fórmula da diagonal? Hein? Sim, achei. Show. Então, a diagonal, qual seria a fórmula? A fórmula da diagonal seria diagonal é igual número de, olha só, diagonal é igual número de lados, tá? Entre parênteses, número de lado menos 3, fecha parênteses, dividido por 2. Quais seriam os lados, pessoal? Então, se eu te der um polígono, vamos fazer um cálculo aqui. Vou botar lá. Aí ele me dá um polígono lá. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. Ele quer saber o número de diagonal de um polígono, de um icoságono. Qual seria esse polígono? Hein? Alguém? É um de 20 lados. 20 lados, né?
Então, ele queria saber o número diagonal de um polígono de 20 lados. Então, a fórmula seria D, que seria... D seria número de diagonais, né? Entre parênteses... Não, N, que multiplica, entre parênteses, N menos 3, né? Que é número... N significa o quê? Número de lados, tá? Dividido por 2. Certo? Só basta substituir, né? Então, número de diagonais é o que eu quero saber. Né? Quem seria N? N, como eu falei, número de lados. Então, qual é esse polígono? Quantos lados esse polígono tem? Como o colega falou aí, ó, tem 20 lados. Então, no lugar do N, eu vou colocar o quê? 20. Então, vai ser o quê? 20, abre parênteses, 20 menos 3. Opa, pessoal, tá meio ruim para escrever no teclado, no mouse é uma merda. É muito ruim. Fecha, dividido por 2. Só vocês estão conseguindo compreender essa parte aí? Tá todo mundo entendendo? Sim. Tô sim. Então, show. Só vou apagar só esse 3 ali que ficou horrível. Vou melhorar ele ali. 3. Então, tá bom. Primeiro, eu vou resolver quem tá dentro do parênteses, né? 20 menos 3, né? Quem tá dentro do parênteses? 20 menos 3. Então, vai ficar 20, entre parênteses, 20 menos 3, vai me dar o quê? 17, né? 17, fecha parênteses, dividido por 2. Agora eu vou fazer o quê? 20 vezes 17. Quanto que daria 20 vezes 17? 20 vezes. Hein? Alguém? Pode fazer aí, eu aguardo. 20 vezes 17. E aí? Alguém? 340. 340. Então, 20 vezes 17, 340, dividido por 2. Aí eu vou fazer o quê? 340, né? Dividido por 2. Quanto que seria 340 dividido por 2? 170. 170. Então, qual é a quantidade de diagonais que esse polígono tem? 170. 170 diagonais. Somente. É difícil, pessoal? É bem tranquilo, né? Pode ver que é fórmula. É fórmula e conteúdos que vocês já aprenderam. Propriedade distributiva, continha de menos, continha de multiplicação e continha de divisão. Vocês podem ver, tá? É bem tranquilo. Deixa eu voltar para lá, para a gente continuar. Cadê? Aqui. Vamos lá, continuando aqui, né? Deixa eu ver. Eu já falei sobre... Deixa eu ver o que eu já falei. Falei sobre número de lados, falei sobre número de diagonais, né? Aí tem um exercício. Deixa eu ver, o exercício vai indo. Deixa eu pular a página. O exercício vai. Aí agora ele fala um pouco sobre ângulo externo, né? Fala sobre a soma dos ângulos externos. Vocês podem ver aí, ó, na página 176, tá lá, podemos calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, né? Convexo de n lados através da fórmula, né? Eu tenho uma fórmula ali para me calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Como assim? Porque todos os polígonos, às vezes, o valor dos seus ângulos, tá? O valor dos seus ângulos, somando todos os ângulos, não vão ser iguais, tá? Eles são valores diferentes. Então, para descobrir o valor de um ângulo, o valor de quantos graus, né? Quantos graus possui esse polígono? Quantos graus possui o polígono? Então, o quê? A gente tem essa fórmula. Qual seria a fórmula? Se vocês verem aí, ó, no livro, tá na página 176, tá ali em cima, tá em amarelo. Vocês acharam a fórmula? Achei. Tá aí também no slide aí, ó, na parte aí do computador, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá ali em cima em amarelo, que significa S, né? S significa o quê? Da medida dos ângulos internos, tá? S é soma da medida dos ângulos internos. Igual, entre parênteses, N. Quem seria N? Que a gente acabou de falar lá, quando eu represento nessa forma. O número de lados do polígono. Números de lados. N seria números de lados menos 2 vezes 180. Por que 180? Por que 180? Porque dependendo... Cortou a voz.
Então, um triângulo, qual é a soma? Oi? Cortou a voz, professor. Eu falei, vocês escutaram até onde? Você começou a falar do nada, opa, do nada parou. Tá, vamos continuando. Então, ó, por que 180? Eu falei nessa parte, entendeu, né? Sim. Então, por que 180? Porque em um polígono, ele pode formar vários triângulos, ok? Em um polígono, e eu sei que a soma de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? 180 graus, entendeu? Então, dependendo de quantos triângulos esse polígono for formado, entendeu? Basta eu fazer o quê? Fazendo a soma desses triângulos que eu vou obter a quantidade dos ângulos, né? A soma desses ângulos desse polígono. Se vocês verem aí, no exercício aí anterior, logo aí na página 174, né? Tem um exercício ali mostrando, né? Um exemplo, né? Ele me dá um triângulo de 4 lados, né? Um triângulo de 4 lados. E ele fala que nesse triângulo de 4 lados, né? Como a gente já conhece, que é um quadrilátero, né? Esse triângulo de 4 lados, ele forma o quê? 2 triângulos, né? Consegue formar 2 triângulos dentro desse quadrilátero. Então, se eu tenho 2 triângulos, basta eu somar o quê? 180 mais 180. Que aí eu vou ter a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá? E eu sei que a soma de um ângulo interno de uma figura geométrica de 4 lados vai ser 360. E a própria fórmula de polígono já está falando, já está afirmando que cada polígono ele pode ser formado alguns triângulos, tá? Tem outro triângulo aí, ó, de 5 lados, que é um pentágono, né? De 5 lados. Aí nesse pentágono consegue formar 3 triângulos. Então, você consegue já ver qual é a soma do ângulo interno desse triângulo, desse pentágono, ok? Então, vamos fazer uma questão utilizando essa fórmula para a gente compreender melhor isso aí. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint novamente. Eita, fechei. Então, vamos lá. Qual seria a forma? Para me descobrir a soma da medida dos ângulos internos de um polígono. A fórmula seria S igual, né? S, que é a soma da medida dos ângulos internos, igual, entre parênteses, N, que é número de lados, menos 2, né? Que multiplica 180 graus. Né? Que multiplica 180 graus. Correto? Vamos fazer como a gente fez antes, tá? A gente descobriu uma quantidade de diagonais, né? De um icoságono, né? E vamos procurar qual é a soma dos ângulos internos de um icoságono. 20 lados, né? Então, só basta substituir quem? O N, pessoal. A única coisa que eu vou substituir é a quantidade de lados, né? Que é N. Então, ó, S, né? Eu quero um polígono de 20 lados. Quero saber a soma dos ângulos internos, né? Desse polígono. S seria 20 menos 2, que multiplica 180 graus. Né? Então, primeiro eu vou fazer o quê? 20 menos 2, né? 20 menos 2 seria o quê? 18. Né? 20 menos 2, 18. Então, 18. S seria igual a 18, né? Tirando do parênteses, que multiplica 180 graus. Aí agora eu vou fazer o quê? 18 vezes 180. Quanto que seria 18 vezes 180? 18 vezes 180 daria 3.240, né? Confirma aí comigo aí. O meu deu 2.640. Dá 2.000? 640. 18 vezes 180? Sim, o meu deu aqui. Eu acho que dá 3.240. Vê aí, pessoal, mais alguém? Oi? Dá 3.240. 3.240. Faz uma calculadora alguém aí, confirma aí só pra mim, hein? Que eu não tenho nenhuma calculadora do meu lado aqui. Eu queria ter, né? A minha deu 3.240. Fez na calculadora, Felipe? Sim. E tu, Cauã, também? Sim. Então tá certo, então. 3.240. Então,
a soma dos ângulos, a soma dos ângulos internos de um icoságono, né, de 20 lados, seria 3.240, somando todos os ângulos desse polígono. O pessoal entendeu aí a parte da soma dos ângulos internos, entendeu a parte da soma para descobrir o número de diagonais de um polígono, entender o que é um polígono, identificar quantos por nome lados de um polígono. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar, quer falar, quer questionar, quer reclamar? Fale aí. Ninguém? Ok. Pessoal, eu só esqueci de falar só uma parte. Vamos voltar aí para a página 172, que eu não falei sobre... Eu tinha falado já na videoaula, tá? Mas pelo fato da gente estar fazendo revisão de tudo que a gente já estudou, vocês vão para a página 172 para dar aquela lembrada de polígonos convexo e não convexo, né? Tá ali na página, ali, né? Logo no início, eu até pulei, nem falei nada sobre eles, mas identificar um polígono convexo e não convexo, correto? Então, o que seria um polígono convexo? Quem pode me dizer o que é um polígono convexo? É aquele polígono em que a linha dele ali tá dentro do polígono. Oi? Um convexo Oi? é que Repete. um convexo é que a linha dele ali fica dentro do polígono. Isso Ela aí, não tá mais por ou menos fora. isso aí mesmo. É isso aí. Mais alguém? Nada? Então vamos lá. Então dizemos que um polígono é convexo, foi como o amigo aí falou, né? O Guilherme, né? Foi o Guilherme, né, que falou, né? Dizemos que o polígono é convexo quando eu tenho dois pontos quaisquer, tá? Quando eu posso colocar dois pontos quaisquer dentro desse polígono, tá? Eu vou pôr tipo assim. Vamos colocar lá. Isso aqui é para me identificar se ele é convexo ou não convexo, tá? Deixa eu representar aqui só essa parte aqui. Então, eu tenho um polígono, né? Eu vou desenhar o mesmo polígono que está na imagem de vocês aí, tá no livro. Se eu conseguir desenhar idêntico, não vai ficar 100% não. Tá? Desenhei aqui o polígono, tá? Então, tipo assim, para ele ser convexo, eu posso colocar dois pontos qualquer dois pontos. Vou representar dois pontos, tá? Vou botar um aqui e um aqui. Tá? Eu coloquei dois pontos. Se eu interligar esses dois pontos com uma reta, essa reta ela não vai estar fora do polígono, ela vai estar o quê? Dentro do polígono. Então, ó, ligando esses pontos com uma reta, pode ver que essa reta permanece dentro do polígono. Ah, mas se eu colocar um ponto aqui e outro ponto aqui, tá? Eu vou interligar, essa reta ainda vai estar dentro do polígono. Então, não importa onde eu colocar os dois pontos dentro desse polígono, e eu interligando esses dois pontos, né? Fazendo essa interligação entre dois pontos, essa reta, ela vai permanecer dentro do polígono, ela não vai passar nem por fora, ela vai continuar dentro do polígono. Então, isso é um polígono convexo. Entendeu, pessoal? Essa é a parte do polígono convexo. E a não convexo? Vou mostrar a mesma imagem que está ali no livro de vocês. A não convexo é quando é a mesma coisa, tá? É quando eu interligar, é quando eu colocar dois pontos qualquer dentro desse polígono, tá? Colocando dois pontos qualquer dentro desse polígono, e quando eu interligar esses dois pontos, ele vai passar fora. Oi? Pode falar de novo, porque minha internet caiu e a sua voz estava travando. Tá ok. Então vamos voltar aqui. Polígono convexo, tá? Deixa eu até apagar ali o que eu coloquei. Polígono convexo. Polígono convexo são quando eu interligo dois pontos dentro desse polígono, tá? Vou colocar aqui dois pontos qualquer. Ah, coloquei um ponto aqui, coloquei um ponto aqui. Se eu ligar esses dois pontos, eu vou... essa linha, tá? Essa linha reta, não tá reta 100%, né? Mas é uma linha reta. Elas interligando esses dois pontos, ela vai permanecer dentro desse polígono. Ela não vai para fora do polígono, tá? Como assim dois pontos? Ah, se eu colocar um ponto aqui e outro ponto ali. Coloquei mais dois pontos. Se eu ligar esses dois pontos, pode ver que essa linha ainda permanece dentro desse polígono. Então, ele é conhecido como polígono convexo, tá ok? E o não convexo? O que eu tenho que fazer? O não convexo é quando eu interligo dois pontos, ó, coloco dois pontos qualquer, aqui e aqui.
Aí eu vou interligar esses dois pontos. Você pode ver que essa linha ela passa por fora desse polígono. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, mas se eu interligar um ponto aqui e um ponto aqui, mas vai estar dentro do polígono. Sim, aquela reta vai estar dentro do polígono. Mas vocês têm que pensar de todas as formas. Vocês têm que pensar, não importa onde eu colocar esse ponto, ele tem que estar dentro do polígono, para ele ser um convexo. Não importa onde eu colocar. Se um desses pontos for para fora do polígono, né, essa reta que eu fizer sair para fora do polígono, ele já é considerado não convexo. Então, qualquer ponto que eu colocar e estiver dentro do polígono, ele já é considerado convexo. Entendeu? Quem não entendeu essa parte aí? Todo mundo entendeu? Todo mundo 100%? Entendi. Pode ver que não é uma coisa de bicho de 7 cabeças, né? Não é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo, né? Deixa eu sair aqui. Então, a gente já abordou a parte aí dos polígonos, né? Então, pessoal, somente é isso por hoje, tá? Eu vou passar para vocês, acaba uma aula bem cedo, né? 10h18 ainda, que a aula completamente normal, ela acaba bem mais, né? 11 e pouco, né?